Então, vamos lá. Essa revisão aqui, o que eu fiz na revisão? Vocês têm todo esse conteúdo aqui, vocês têm tudo nas aulas passadas. O que eu fiz foi... Só um minutinho, deixa eu ver se eu coloquei para gravar. Sim, coloquei. Então, vamos lá. O que eu fiz foi pegar das próprias aulas passadas os conteúdos mais importantes e eu fui colocando aqui. Então, vocês têm tudo isso já, vocês têm em outras aulas, né? Que eu já passei para vocês em PDF, tem os vídeos, então isso aqui não é nada novo, é apenas reforçar aquilo que é mais importante. Tá? Então, vamos lá. Um dos conceitos fundamentais é o conceito de equilíbrio estático, aqui na disciplina, certo? O equilíbrio é uma das propriedades que a gente deseja para as estruturas, né? E a mais importante é quando elas estão submetidas a diferentes tipos de carregamento, né? Para que elas possam se manter em equilíbrio durante toda a sua vida útil. Então, a definição de equilíbrio, que vocês já viram também nas aulas iniciais, é quando um objeto ele mantém o estado, né? Que não existe alteração no estado das forças que atuam sobre ele. Então, o equilíbrio ele pode ser estático ou pode ser dinâmico, né? Vocês podem ter uma estrutura em equilíbrio dinâmico, que pode ser um carro, pode ser um avião. Enquanto ele estiver no mesmo estado, né? As forças que estiverem atuando sobre eles não tiverem alteração, ele está em equilíbrio. Mas para a gente, né, os engenheiros civis, é mais importante o equilíbrio estático, que a maioria das estruturas de engenharia civil, elas são estáticas, né, consideradas estáticas, simplificadamente, né, porque sempre existem movimentos, mas eles são muito pequenos comparado com as dimensões da estrutura, então eles podem ser despreciados e a estrutura se considera estática. Vocês sabem já que existem equações de equilíbrio, né, estático, e que para um sistema no espaço, para uma estrutura no espaço, você tem 6 equações, né, 3 de força e 3 de momento. Mas na disciplina aqui de isostática, a gente trabalha com estruturas planas, né? Então, no plano, a gente vai ter só 3, né? Dependendo do plano, vão ser sempre 3 equações. 2 equações de equilíbrio de força e uma equação de equilíbrio de momento. A gente geralmente, né, usa o plano XY, então a gente tem essas 2 equações de força, né, de somatório de força em X e Y e um somatório de momento naquele plano. Então, vamos lá. Outra coisa importante que vocês já viram, os tipos de vínculos. Vocês precisam lembrar da simbologia. Quando é um apoio do primeiro, segundo ou terceiro gênero. Vocês precisam lembrar de que um apoio de primeiro gênero, como esse que está aqui, ele vai gerar uma reação na direção desse apoio, né? Na direção do deslocamento que ele está restringindo. Então, observem, se é uma viga, né? E o apoio ele está colocado nessa direção, impedindo o deslocamento na vertical, a reação vai surgir nessa direção. Se o apoio simples, ele está, né, em um pilar posicionado nessa direção aqui horizontal, ele está impedindo o deslocamento na horizontal e a reação vai ser nessa mesma direção. Então, precisam vocês lembrar disso, né? Da simbologia e que ele gera uma reação. Lembrem que a simbologia vai ser o quadradinho com essa linha aqui separadinha que indica
que o movimento aqui na horizontal está liberado. Nesse caso aqui, na vertical. Então, esse é o apoio do primeiro gênero, que já vocês conhecem, mas resumindo, né? Do segundo gênero, que se chama também rótula ou articulação. Existem esses nomes na literatura, é a mesma coisa. A rótula, então, ela vai impedir dois movimentos, na horizontal e na vertical, e vão surgir duas reações nos apoios, né? Uma em cada direção. E o terceiro, que seria o apoio ao terceiro gênero, ou engaste, ele restringe os três movimentos, ou seja, deslocamento em X, em Y e a rotação. Então, ele restringe esses três movimentos e vão surgir três reações, que vão ser reações em X, Y e momento, né? Outra coisa importante, cálculo das reações de apoio, que vocês fizeram bastante exercício também. Assistam de novo as aulas, vejam os exercícios, pratiquem. Então, está tudo nas aulas que vocês já tiveram, tá? Vocês aprenderam a utilizar as três equações de equilíbrio para calcular as reações de apoio. Então, isso é importante. Já tem um trabalho, que será exercício. A convenção de sinais, pessoal. Vocês podem, se quiserem na prova, utilizar outra convenção. Mas eu acho que vocês podem se prejudicar utilizando outra. Por quê? Os exercícios aqui que eu estou fazendo para vocês nas aulas são com essa convenção aqui. Na literatura, a maioria delas, você vai encontrar essa convenção aqui. Então, se você quiser usar uma ao contrário, você está jogando um pouco em contra, tá? Eu aconselho utilizar essa aqui. Eu falei para vocês que podem utilizar outra, para vocês souberem que isso aqui não é uma questão rígida, não é assim positivo, assim é negativo, não. É uma questão de convenção mesmo. Você só precisa saber o sentido que esse reforço está atuando. Então, a convenção de sinais, é importante vocês lembrarem também, para serem coerentes, para quando vocês forem ver os exercícios, vocês não ficarem ao contrário, né? Então, vocês deem uma olhada aí na convenção e lembrem dessa convenção, se possível, para vocês fazerem na prova com essa convenção também. Oi, alguém falou aí? Bem, então, outra coisa, pessoal, lembrem dos tipos de carregamento que vocês viram, né? A gente viu um exercício aqui, no caso de uniforme, né? Uniformemente distribuído, e o caso triangular. A gente não viu aqui os outros casos, mas vocês sabem que podem calcular também, né? O caso trapezoidal, né? Vocês podem calcular a resultante também. Você tem uma formulação aqui de como seria calculada essa resultante. E um caso qualquer, vocês calculam com a integral. Então, só para vocês saberem, né? Que vocês podem ter qualquer configuração de carregamento distribuído, mas foquem nas que a gente viu aqui na sala de aula, né? Que foram essas duas primeiras, que são geralmente as mais comuns, né? Até trapezoidal às vezes é comum, mas a mais comum de todas é o uniforme, mas vocês podem encontrar ao longo da vida profissional outros carregamentos. O triangular, ele é muito utilizado para vento, né? Só estou dando informação para vocês saberem, não tem nada a ver aqui com a disciplina, mas o vento ele é muito representado por carregamento distribuído de forma triangular. Então, esses dois aí primeiros são geralmente os mais utilizados, por isso que a gente fez exercício com eles aí. Lembrem da posição da resultante. Quando é distribuído, você coloca no meio. Quando é triangular, você vai colocar a L sobre 3, do lado da maior carga, né? Ou seja, da carga máxima,
ou a 2L sobre 3 do lado de carga zero. Então, vocês têm aqui a formulação, tem tudo. Vamos lá. O que mais é importante? Cálculo de reações de apoio quando existe uma carga inclinada. Vocês viram também esse exemplo. Vocês precisam decompor, né, a força. Quando a força inclinada, vocês precisam decompor nos eixos ortogonais. Nos eixos ortogonais locais do elemento. Lembrem isso. Quando... Professora, Sim. posso fazer uma pergunta? Pode. Na última questão do seu trabalho, tem uma que a força está assim, inclinada. Só que o apoio não está paralelo ao chão, ele está inclinado também. Isso influenciou alguma coisa ou foi só uma mudança no desenho? Então, peraí. Deixa eu ver o trabalho, porque eu não lembro qual é é a última questão? Isso, última questão. Tem uma força distribuída nesse que está inclinado. Então, vamos lá. Eu estou aqui com o trabalho. Deixa eu compartilhar aqui. Esse aqui, né? Sim, sim. O apoio ele não está... Então, vocês têm que prestar atenção em que a reação ela vai surgir na direção, né? Que o deslocamento restringido, né? Se o apoio ele está nessa direção, ele está restringindo um deslocamento na direção desse eixo do elemento. A reação ela vai surgir paralela a esse eixo aí, né? Ela vai estar inclinada. Então, a reação aqui está inclinada, certo? Sim. Então, isso aí ficou claro. Ficou claro? Sim, sim, isso eu entendi. Então, o que você precisa fazer? Você tem que colocar o restante carregamento, você tem que ver, né? Como eles estão com relação a essa reação que vai surgir aí inclinal. Certo? Professora, aí eu vou achar ali a resultante. Primeiro eu tenho que fazer o... esqueci o nome que fala, que usa a hipotenusa e o cateto, para me saber a distância que tem aí, certo? Isso. Aí, se eu souber o tamanho... aí já está falando, 3,6 metros. Mas eu já coloquei aqui o ângulo de incidência dessa carga, né? Que seria o alfa 37 graus. Vocês poderiam calcular aqui com essas dimensões, mas eu já coloquei. Você vem aqui. Vamos supor, se eu for fazer o momento ali no ponto A, o ponto A para mim é esse que está em pé. Eu não preciso saber essa distância da onde a minha resultante vai estar até o ponto A? O ponto A para você seria esse. Não, o outro. Esse. Isso. Você precisa saber a distância a que estão todas as forças que estão produzindo o momento aqui. No caso da força inclinada, ela está inclinada com respeito a esse ponto, né? Então, quando você for calcular o momento que essa carga inclinada está produzindo aqui, você tem que decompor, né? Nas direções ortogonais desse elemento aqui. Então, essa carga aqui, você vai ter uma resultante inclinada, você vai achar as duas componentes, e com essas duas componentes, elas vão ter distância até esse apoio. Certo? Sim, eu entendi essa parte, mas aí, vamos supor, eu decompus ali, aí eu vou ter uma componente em Y e eu vou achar a distância dela até o meu ponto A. Só que ela não está no começo ali do meu ponto B, então eu não posso somar 2,20 mais 0,8 metros, mais 2 metros e mais 1 para me saber a distância ali. Eu tenho que saber que distância que ela está ali do meio. Eu fiquei confusa nisso. Peraí, não entendi. Tá falando da carga essa aqui? Sim, eu vou achar uma resultante para ela. Sim.
Então, Aí, você tem que determinar, sim, o valor dessa hipotenusa, que seria esse 3,6, e colocar no meio. sim, mas aí quando eu decompor ela no eixo X e no eixo Y, aí eu vou ficar com uma força em Y, quando eu for calcular o meu momento no ponto A, eu preciso saber a distância dele até meu ponto A, certo? Sim, Mas essa distância, eu não posso somar todas essas que estão, essa distância que está aqui embaixo. Da onde você está aí, nesse apoio até o outro. Tem que ser ali aonde a minha força vai estar, certo? então você sim, mas você tem um triângulo aqui, você tem esse lado e tem esse outro, e tem a hipotenusa. Você pode calcular qualquer distância por trigonometria. Só Então, ele fazendo. vai estar na metade do 2,20. Não, vai estar na metade do 3,60. Agora você tem outro triangulinho aqui, né? Com outra hipotenusa, pequenininha. E você tem outro valor aqui que você consegue determinar. Ah, tá bom. Entendi. Professora, Sim, podem falar. eu não posso pegar essa força aí que está distribuída, multiplicar, né, vezes 3,60, botar ela no meio aí da medida e decompor ela e multiplicar pelo cosseno de 37 e colocar no eixo Y. Sim, você pode decompor essa força. E aí já tem aqui a distância. Mas você tem que prestar atenção quando você for calcular esse. Assim, depende do que você vai fazer, né? Mas eu espero que vocês sempre tentem simplificar, né? Primeira coisa que vocês vão fazer é calcular as reações nos apoios, né? Então, para o cálculo das reações nos apoios, essa reação aqui já vai estar inclinada. Essas aqui vão estar nos eixos ortogonais globais que você já tem. Mas essa vai estar inclinada. Certo? Se ela está inclinada, ela tem componentes também. Certo? Certo, pessoal? Então, gente, assim, se essa questão estiver sendo muito difícil para vocês, assim, façam o mais que vocês puderem fazer, tá? Essa questão aqui, eu, na verdade, fui aumentando o grau de dificuldade e deixei essa aqui já para ser o teste limite de vocês. Mas se ela estiver sendo muito difícil para todos vocês, depois a gente faz mais para frente. E eu não vou cobrar de vocês, assim, se está sendo muito difícil para todo mundo, tá? Mas é mesmo para vocês praticarem realmente, porque o trabalho, ele é mais, assim, ele pesa menos, né? A prova tem um peso maior, então quem fizer tudo isso aqui, para essa pessoa a prova vai ser muito fácil. Então a ideia foi essa, passar um trabalho mais, com um nível mais elevado de dificuldade, para vocês não terem na prova dificuldade nenhuma. Mas se vocês tiverem muito trabalho aí com essa questão, aí eu vou ver quando vocês entregarem. Se todo mundo teve problema para fazer essa questão, eu não vou cobrar de vocês, porque realmente também vocês ficaram confusos, porque nos exercícios que estão nas aulas, não teve o exemplo com apoio inclinado. Eu calculei com cargas inclinadas, mas eu acho que não coloquei nenhum com esse apoio inclinado. Então, vocês podem estar tendo aí um pouco de dificuldade. Então, façam o mais que vocês puderem. Se vocês fizerem os anteriores, eu não vou cobrar assim, me tirar ponto a vocês, por vocês não terem feito uma questão direito, né? E mais que é mais complicado. Então, façam o restante e tentem fazer essa última para vocês testarem vocês mesmos, tá? Mas não se preocupem com não fazer direito, porque essa aqui vai pesar muito, muito menos. Se todo mundo tem problema para fazer, a gente desconta a pontuação dessa aí e eu vou dar a pontuação pela restante, tá bom?
Porque o trabalho é mais também uma prática para vocês chegarem na prova e terem, assim, uma boa prática, tá? Então, por isso foi que eu coloquei questões mais complicadas. Tá bom? Professora. Assim, o que eu posso falar, porque senão eu teria que fazer a questão aqui com vocês. O que eu posso falar para vocês é que essa reação aqui é inclinada, né, no eixo do elemento, e cada vez que vocês forem calcular, né, cada vez que vocês forem calcular alguma reação, vocês têm que ver, quando forem fazer somatório de momentos, tem que colocar nos eixos daquela reação que vocês estão calculando. É isso. Certo? Certo. Mais alguma dúvida aqui? Então, pessoal, é isso. Essa questão aí, não fiquem preocupados com ela. Se estiver muito difícil para vocês resolverem, não tem problema. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui, então. Então, pessoal, já a gente lembrou isso, né? Vocês precisam decompor quando vocês tenham uma força inclinada. Não sei se ortogonais, né? Lembrando aí que você multiplica pelo seno, pelo cosseno do ângulo, né? E você tem uma componente aqui em Y e outra em X. Vamos lá, o que mais é importante? Quanto à estabilidade, as estruturas elas podem ser classificadas como estáveis, né? Quando o sistema de forças reativas ele é capaz de equilibrar o sistema de forças ativas, ou instáveis quando o sistema de forças reativas não é suficiente para equilibrar, esse sistema de forças ativas. Então, também vocês aprenderam que quanto à estaticidade, as estruturas elas se classificam como hipostáticas, que são sempre instáveis, ou isostáticas e hiperestáticas. E essas últimas são sempre estáveis. Por isso que a gente, na engenharia civil, sempre projeta estruturas que são isostáticas ou hiperestáticas. No caso da disciplina, a gente só está calculando estruturas isostáticas. Estruturas hiperestáticas, a gente vai aprender em outra disciplina, né? Em hiperestática. Mas o engenheiro trabalha com essas duas. Como que você determina, então, se elas são hipostáticas, isostáticas ou hiperestáticas? Um indicador, assim, muito importante é o grau de estaticidade, que ele é uma condição necessária, mas não é suficiente. Mas ele já dá uma boa indicação dessa estrutura, né? Esse grau de estaticidade a gente calcula como o número de incógnitas menos o número de equações de equilíbrio. O número de equações de equilíbrio, já vocês sabem que são sempre 3 para estruturas planas, que são as estruturas que a gente trabalha aqui. E o número de incógnitas, ele vai depender, né, das reações que você tem lá que você não conhece, que podem ser reações de apoio ou esforços, né, internos. Só que, vamos lá. Esse grau de estaticidade, quando ele for menor que 0, é uma indicação de que a estrutura provavelmente ela é isostática. Se ele é igual a 0, provavelmente a estrutura é isostática. Eu falei isostática aqui? Não. Hipostática, igual a 0, isostática, maior que 0, hiperestática. Mas lembrem que vocês precisam ver as direções dessas incógnitas também, né? Então, vocês têm aqui um exemplo. Nesse exemplo dessa viga vão surgir 3 incógnitas, porque vocês vão ter um apoio aqui de segundo grau e um apoio aqui do primeiro grau, né? Então, aqui vai surgir uma reação e aqui vão surgir 2, que são 3 incógnitos. Aplicando essa formulação,
você vai ter três incógnitas, 3 equações, o G vai ser 0. Então, essa estrutura aqui vai ser classificada como isostática, certo? Até porque essas direções que esses apoios restringem, elas não são paralelas. Então, tem direções concorrentes, então ela é isostática. Do ponto de vista da estaticidade externa, né? A gente está analisando externo, a estrutura como um todo. A gente não está vendo o que está acontecendo dentro dessa estrutura. Neste caso aqui é uma viga simples, mas você pode ter um pórtico, né? Com muitas barras dentro, e você analisar a estaticidade externa, que seria em relação apenas aos apoios, mas lá dentro ele pode ser hipostático, hiperestático, mas você está analisando aqui agora estaticidade externa. Então, vamos lá. Isso aí ficou claro, pessoal? Né? Quando esse número de incógnitas for maior do que o número de equações disponíveis, a estrutura é hipostática, provavelmente. Então, lembrem também disso aqui. Outra coisa importante, fundamental aqui na disciplina, a determinação dos reforços solicitantes internos, né? Vamos lembrar aqui conceitos fundamentais dos reforços solicitantes internos. Da onde vem esse reforço? Quando você tem um corpo, uma estrutura sujeito a um sistema de forças qualquer, incluindo forças ativas e reações de apoio, né, que são reativas, você tem um sistema, né? Um corpo, uma estrutura submetida a um sistema de força. Se você secciona essa estrutura, nessa seção, né? No meio aqui da estrutura, vão surgir tensões, né? Ela vai estar sujeita a tensões dentro do corpo sólido como um todo, né? Então, numa seção vão surgir diferentes tensões. Essas tensões aqui, elas podem estar em qualquer direção. São vetores, né? A tensão é um vetor e pode estar em qualquer direção. Então, essas tensões, elas vão ter uma resultante, certo? A resultante das tensões, ela vai estar orientada para uma direção qualquer e ela vai estar aplicada em um ponto qualquer, né? Se a gente levar essa resultante, trasladar essa força para o centro de gravidade da seção, a gente vai ter o quê? Essa mesma força no centro de gravidade e um momento, que seria essa resultante pela distância a que ela se encontra do centro de gravidade. Ao mesmo tempo, essa resultante pode ser decomposta nos eixos ortogonais, né? Essa decomposição dessa resultante, tanto da força quanto do momento, vai gerar o que a gente conhece como esforços solicitantes internos em uma seção. Então, os esforços solicitantes internos, eles são o quê? Eles são a representação, né, da resultante das tensões internas naquela seção projetadas nos eixos ortogonais, né? É a representação dessa resultante nos eixos ortogonais do elemento. Isso vai gerar os reforços solicitantes internos que a gente calcula na disciplina, que seriam o esforço normal, o cortante e momento fletor, nos 3 eixos. Como a gente normalmente trabalha com estruturas unidimensionais, a gente vai utilizar sempre 3 esforços, né? Mas no espaço, vocês vão ter esses 3 esforços. Vocês vão ter 3 esforços de força e 3 de momento, tá? No plano, fica reduzido a 3 esforços apenas. Mas é isso, o conceito é importante, né? Essa representação aqui dos reforços, ele vem dessa resultante das tensões internas decomposta nos eixos ortogonais, tá? Do elemento. E isso aí é o que vocês estão calculando. Então, sempre lembrar também que esses reforços solicitantes internos, eles são referenciados aos eixos locais, ou seja, o eixo X ele é considerado coincidindo com o eixo do elemento,
Se eu for para o elemento 2 aqui, o eixo X vai ser 1. Se eu for para o 1, vai ser outro, né? Aqui a gente tem um exemplo. Se formos analisar o elemento 1, eu tenho o eixo local assim, X, Y. Perdão. E se a gente for analisar o elemento 2, seria aqui o X, né? No elemento, no eixo. E o Y seria aqui onde está o X. Beleza? Então, sempre esses reforços solicitantes internos são referenciados aos eixos locais dos elementos. Tipos de solicitações. Isso também aqui é importante, pessoal, conceitualmente você saber isso. Quais são os tipos de solicitações? Os reforços normais, que eles podem ser de tração ou podem ser de compressão. Tração é quando ele está tracionando, né, a peça, ele tende ao alongamento, né, dessa peça. E a compressão é quando eu estou comprimindo, ele tende a apertar, né, as seções transversais dessa peça, do elemento. Convenção da literatura generalizada, né? Sempre é a tração positiva e a compressão se considera negativa. O esforço cortante, o descisalhamento, né? Ele produz o deslizamento relativo das seções, né? E existe também uma convenção de sinais para esse cortante. Essa convenção do cortante não está tão unificada na literatura. Algumas têm uma, outras têm outra. Então, eu adotei essa aqui do Susekind e do livro da Maria Cascão também, que usam essa convenção. Então, o cortante seria positivo quando ele está fazendo. Observem que o elemento, ele está fazendo girar esse elemento aqui no sentido horário, né? E no caso esse aqui, ele está fazendo girar no sentido anti-horário, que é negativo. Mas não fiquem confusos com isso aí agora, tá? Isso aí é mais para representação de diagrama, que vocês sim vão precisar saber essa convenção direitinho. Por enquanto, agora, para a prova, não fiquem preocupados com a convenção essa aí. Mas fiquem lembrando, sim, do esforço axial, que ele é unificado na literatura, que a tração é positiva e a compressão é negativa. O momento fletor também é importante vocês saberem, porque é unificado também na literatura. A flexão é positiva quando são tracionadas as fibras inferiores, observem aqui, e negativa quando são tracionadas as fibras superiores, certo? Então, vocês têm aqui uma representação do momento no elemento, né? Que seria um elemento infinitesimal qualquer. Aqui, no caso, o momento está tracionando as fibras inferiores, é positivo, né? Observem aqui o giro, ele vai tracionar essas fibras. E nesse caso aqui, ele vai tracionar as fibras aqui acima, né? Ele está aqui atuando no lado inferior, vai tracionar o superior. Então, aqui seria negativo. Isso aí é importante também vocês lembrarem, né? Quando a flexão é positiva, quando é negativa. Vamos lá. No plano, são 3 reforços internos em qualquer seção, essa é a estrutura, que já vocês sabem também. O esforço normal ou axial, sempre coincidindo com o eixo do elemento, certo? E vai ser de compressão ou tração, mas vai estar atuando no eixo do elemento. O cortante, né, representado pela letra Q, sempre vai estar perpendicular, né, transversal ao eixo do elemento, que vai tender a cortar o elemento, e o momento fletor, ou simplesmente M. O momento fletor, você pode ter um momento aplicado, ou você tem uma força na direção transversal ao eixo, que ela vai produzir momento também, né? As forças transversais, elas produzem momento. Então, lembrem isso aí. O que mais, pessoal? A parte de determinação dos reforços internos em uma seção. É importante também. O cálculo é vocês praticarem. Então, vamos lá. Para a determinação dos reforços solicitantes internos em uma seção,
S. Você pode optar por considerar a ação do sistema de força à direita de S ou à esquerda de S. Lembrem disso. Vocês vão cortar e vão utilizar aquele lado que for mais favorável para os cálculos de vocês. Então, fiquem atentos a isso aí. Às vezes você vê uma estrutura cheia de forças, de cargas, mas você não precisa utilizar todas aquelas cargas. Você vai cortar o trecho que vai ser mais fácil para você. Então, lembrem disso aí. Mas, no caso de descontinuidade, na seção em que tiver força ou momento aplicado, sempre você vai ter que calcular por um lado e pelo outro. Não pode apenas por um lado. Então, nesse caso aí, você não tem essa escolha, não tem escapatória, tá? Você precisa calcular considerando as forças a um lado e as forças para o outro lado. Na seção, junto e imediatamente anterior ao ponto de aplicação da força e junto e imediatamente posterior ao ponto de aplicação da força, tá? Ou do momento. Professora, Sim. só para ter certeza se eu entendi certinho. Eu só vou calcular os dois lados da seção se a minha seção tiver onde eu tenho uma força aplicada. Exatamente. Ou um momento. Se você tem um momento aplicado aqui e não tem força, também. Sempre que você tiver uma força ou momento aplicado, é descontinuidade. Mas, onde é que está essa descontinuidade? Depende da força do momento. Se você tem uma força apenas aqui vertical, você vai ter descontinuidade apenas no cortante. No caso da figura, você vai ter descontinuidade tanto no cortante quanto no esforço axial, porque tem outra força aqui, né? Normal, aplicada no eixo do elemento naquela seção. Mas você não vai ter descontinuidade no momento. Isso tanto faz. Apenas uma descontinuidade é suficiente para você calcular por um lado e pelo outro, tá? Mas isso ajuda a vocês saberem, quando vocês fizerem aquele somatório do reforço determinado por um lado e pelo outro, vocês precisam saber que se não tem momento aplicado lá, esse somatório vai ser zero. Então, são questões que vocês precisam saber para vocês saberem se vocês fizeram a questão certa, né? Então, lembrem disso. Ficou claro? Sim, professora, obrigada. E lembrem também, quando vocês fizerem qualquer cálculo usando as equações de equilíbrio, vocês podem fazer a verificação. Uma vez que você determinou reação de apoio, esforço solicitante interno, você aplica a mesma equação para conferir. E aí você vai saber se o cálculo está certo. Porque se ele não bater, você sabe que você errou e pode corrigir. Então, façam sempre essa verificação. Vocês não têm como fazer um cálculo e vocês não identificarem se está certo ou está errado. Você tem essa ferramenta para as duas coisas, para fazer o cálculo e para fazer a comprovação também. Beleza? Vamos lá. Então, esse exemplo aqui eu trouxe para quê? Para mostrar, né? No caso de continuidade, você teria, perdão, no caso de continuidade, aqui você teria no esforço cortante unicamente. Isso foi um exemplo que eu trouxe só para mostrar, né? Porque só tem essa carga transversal ao eixo do elemento. Então, só existe descontinuidade no cortante. Quando você calcular o reforço por esse lado, né? E por esse outro, o somatório desse reforço, você tem que ter zero no momento, zero no esforço axial. E no cortante, você tem que ter 10 kN de somatório. Tem que bater com essa força aplicada, tá? Então, observem aí, você tem aí as dicas e a ferramenta para vocês comprovarem os cálculos de vocês. Lembrem disso aí, pessoal. Certo? Professora, repete só aí um instantinho, só para eu poder. É que minha internet está meio ruim.
Tem que dar 0 no momento. E 0 no esforço axial, porque você não tem esse reforço aplicado aqui. Você tem apenas aplicado um carregamento que gera cortante. Inclusive, na aula passada, a gente falou dessas relações. Se você tem um carregamento transversal, não tem como você ter um esforço axial nessa seção, certo? O esforço axial aqui tem que ser 0. Nessa seção. E o momento também, quando você fizer o somatório dos momentos determinados por ambos lados, tem que ser 0, porque você não tem um momento aplicado. Vamos lá, esse exemplo aqui, pessoal, a mesma coisa. Vocês têm aqui uma descontinuidade no cortante e no momento. Aqui, esse esforço também é cortante, né? Porque ele está transversal ao eixo do elemento. Então, essa aí é a última slide, né? Eu fiz um resumo aqui do que é mais importante, né? Lógico que vocês têm uns exercícios e tal. Então, agora vocês podem aí perguntar o que vocês quiserem, tirar dúvidas. Tudo isso aqui vocês podem ver as aulas também, que está tudo mais detalhado, mais explicado, mais os conceitos mais importantes, o que você precisa saber para resolver as questões. Eu resumi aqui, tá? Então, foquem mais nesse conteúdo que está aqui na revisão, na hora de estudarem para a prova. Tá bom? Podem perguntar dúvidas, gente. Esse tempo aqui é vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, um exercício que foi feito em aulas anteriores, pode perguntar. Aqui eu procuro o exercício, explico de novo. Era só a respeito mesmo de cargas inclinadas, entendeu, professor? Mas não tem exemplo. Só sabe dizer se na prova vai cair carga inclinada para a gente converter? Então, como esse do trabalho, que tem o apoio inclinado, não vai cair, não. E, na verdade, eu coloquei esse apoio inclinado aí porque eu não percebi que vocês não tinham um exercício assim, senão eu não teria colocado. Então, por isso eu falei para vocês que se der trabalho para fazer, se vocês não souberem, eu desconsidero essa questão do trabalho de vocês, porque realmente eu não percebi que não tinha exercício assim. Então, não fiquem preocupados com isso. Eu estou até estudando por fora para ver se eu consigo fazer, porque com apoio inclinado a gente não tinha feito ainda, entendeu? Então, o que vocês podem fazer aqui é porque eu realmente não percebi que esse apoio estava inclinado. Você pode colocar ele na mesma direção desse aqui e fazer a questão assim, tá bom? Essa aí pode ser uma solução. A gente faz lá, depois a senhora vê se a gente fez o que a senhora está falando aí, senão... Não, vocês podem pegar esse apoio e vocês giram ele, colocam aqui na direção do eixo global, né? Do eixo Y global, deixam ele assim e pronto. E aí vai ficar igual aquele da sala de aula. Aí vai ficar igual a esse aqui da... Mas usa o ângulo para decompor ele ou bota a carga também em pé junto com ele? Não, a carga você deixa inclinada, porque esse vai ser igual... Cadê o exercício? Esse aqui, tá vendo? Na verdade, esse apoio aí, eu acho que foi confusão minha, porque eu não percebi, né? Eu ia colocar a mesma coisa que você tinha aqui. Mas eu devo ter desenhado errado. É porque na hora de fazer, eu fiz dessa forma aí. Mas só que com aquele apoio inclinado não é o jeito certo, entendeu? Você fez de que forma? Desse aqui?
Eu fiz do jeito que tá aí nesse exercício aí, como se o apoio tivesse certo. Então, deixem assim, como se fosse assim. É porque, na verdade, era para ser assim. Quando eu fiz o desenho, eu coloquei esse apoio aí girado sem perceber. Porque Porque aí eu era para converti. era, na Ah, verdade, para ficar igual a esse aqui, né? Só que eu entendi. coloquei a carga aqui inclinada. Em lugar de estar aqui, eu coloquei Ali, nessa puxando barra o peso. inclinada, que é igualzinha a essa que vocês têm aqui. E o apoio seria igualzinho a esse, né? Só que eu desenhei o apoio inclinado. Então, desconsiderem essa inclinação e coloquem assim, igual a esse aqui. E aí você resolve. E tá pronto. Tá bom, professora. Façam a Beleza. resolução com ele na vertical. Aí vocês vão decompor a carga, mas a reação vai estar na mesma direção dessa aqui, porque na verdade era para ser assim. Tá bom? Professora, tá beleza. Você vai disponibilizar esse PDF aí pra gente? Sim, mas vocês não têm esse trabalho já? Não, tô falando dessa aula, Sim, da sim. revisão. Sim, eu vou disponibilizar, mas é a mesma coisa que vocês já têm. Mas tudo bem, vou mandar também para vocês. E Beleza. aqui no trabalho, eu vou considerar, então, que vocês façam com ele girado, tá? Como está no exercício da... É melhor fazer isso, porque assim vocês têm mais uma questão. É melhor fazer isso do que será, né? De não considerar isso. É melhor vocês fazerem, porque vocês têm mais uma questão aí para praticarem e até para a avaliação de vocês, ter uma chance mais de vocês acertarem. Aí vocês giram o apoio e deixam igualzinho a esse aqui. E pronto. Na verdade, eu acho que sim, que foi uma confusão minha colocar assim, girado, porque vocês não tinham. Eu fiz a questão pensando nessa aqui que vocês já fizeram, só que acrescentei uma barra a mais. Mas foi pensando nessa aqui, mas agora eu percebi isso, que esse apoio aqui vocês não tinham ele girado assim. Até porque E, a determinação ela vai se tornar complexa com esse apoio aqui. Então, o proposta, melhor é vocês girarem mesmo e deixarem o assim. trabalho vai ser por e-mail mesmo, professor? Vocês enviam para onde vocês quiserem, tá? No momento, podem enviar pelo e-mail, porque eu não estou com telefone agora, mas eu devo ter já semana que vem, mas podem mandar pelo e-mail melhor, porque assim mais fácil para mim, eu baixo já no computador. Mas quem quiser mandar depois no WhatsApp, se quiser, pode mandar também. Então, eu ainda não tenho o acesso ao sistema AVA, né? Mas provavelmente já vou ter daqui a pouco, porque já o contrato já está sendo efetivado. Aí, então, não tenho como colocar coisas lá ainda para vocês. Mas enviem o trabalho pelo e-mail e pelo WhatsApp, quem quiser. Só que agora, no momento, estou sem o WhatsApp. Mas... Pessoal, alguma outra dúvida? Tem tempo ainda aí para vocês perguntarem. Essa questão do trabalho já ficou clara? Se alguém que não está aqui hoje perguntar, falem isso aí, por favor, porque as pessoas devem realmente ter ficado sem saber como resolver isso aqui. Então, falem aí para quem não está aqui hoje, que considere o apoio vertical igualzinho à questão essa aqui. Beleza? Mais alguma coisa sobre o trabalho? Vocês estão vendo agora qual tela? A slide ou vocês estão vendo Slide. o trabalho? O slide. O slide. Ah, tá. Peraí, porque eu pensei que eu estava compartilhando a minha tela toda. Então, eu estava falando para vocês. Peraí. Eu tava aqui, não tava entendendo nada. Ué, tá falando uma coisa e
Tá parecendo outra. É, porque eu achei que vocês estavam vendo a tela toda, vocês estavam só vendo a É. slide, né? Ah, tá. Agora você tirou a Agora dúvida. vocês podem ver, sim, a mudança, né? Aqui que eu mudo para o trabalho, certo? Isso. Tá, então eu estava explicando com as duas coisas, mudando, pensando que vocês estavam vendo. Então, pessoal, o que eu estava falando era, esse apoio aqui inclinado, considerem na vertical, girem ele e coloquem nessa direção, da mesma Tá. forma que está aqui. Agora eu saquei. Beleza. Entenderam? Aham. É isso. Eu pensei que vocês estavam vendo, mas... Então, vocês ficaram perdidos aí quando eu falei. Esse apoio aqui, girem ele, porque a intenção realmente, quando eu fiz a questão, foi fazer parecida com essa aqui, só que eu não percebi, quando fiz a questão, que esse apoio eu deixei girado. Então, girem O ele, ângulo coloquem continua o vertical. mesmo, né? O ângulo continua, porque o ângulo é para a carga, né? Tá, no caso é só girar a base mesmo, né? É só girar o apoio mesmo, e Tá deixar bom. assim, nessa direção vertical, e aí você tem a mesma resolução do que essa aqui. Só que você tem uma barra a mais e as cargas estão diferentes, mas é a mesma coisa, tá? Ficou claro aí? Ficou claro o que vocês vão fazer com o apoio? Oi, ficou, professor. Ficou legal. Então, pronto, vocês giram ele e aí acabou a dor de cabeça, tá bom? Vamos lá, alguma dúvida sobre o conteúdo? Mais alguma coisa? Essa última aula de hoje, que a gente viu sobre relações fundamentais da estática, sobre os diagramas de esforços solicitantes internos, vocês vejam de novo, vejam a teoria. Eu sei que vocês, assim, para o estudante é chato a teoria, porque vocês ficam sem entender muita coisa, mas mesmo que vocês achem que vocês não entendem nada, esses conceitos no futuro vocês lembram em algum momento, assim. Então, vejam de novo a aula, vejam os conceitos, que até esse conteúdo que a gente fechou vai cair na prova, tá? Não vai cair coisa complicada para vocês resolverem das outras coisas que vocês viram hoje. O cálculo mesmo vai ser sobre isso aqui, esforços internos, né? Solicitantes internos em uma sessão, e isso inclui reações de apoio, então, tudo isso vai junto, né? As restantes questões da prova vão ser mais simples, né? Mais teóricas, assim, mas não vai ser nada que não foi falado aqui. E vai ser dentro do conteúdo que foi feita a revisão aqui agora, né? Porque eu revisei, assim, as coisas principais, né? Então, vejam de novo também, depois o vídeo da aula gravada. Mas o maior peso é no cálculo mesmo, pessoal, porque é o mais importante aqui na disciplina, saber você realizar esse cálculo, porque o foco da disciplina é você fazer o diagrama mesmo, que vocês vão fazer depois na prova 2. Mas já essas coisas que vocês aprenderam são a base para vocês fazerem o diagrama. Eu coloquei mais questões na prova para ajudar vocês no sentido de que, assim, eu acho que a prova com pouca questão, às vezes é injusta, porque uma pessoa pode errar uma questão, e só por você errar uma questão, você vai tirar uma nota muito baixa. Então, quando você tem mais questões para fazer, você tem mais chance de você ganhar pontos, né? Só que o peso das questões de cálculo eu não posso tirar, porque isso é o mais importante. Mas fazendo o trabalho, assim, não, quem fez o trabalho não vai ter problema fazendo a prova. Nenhum. Mas 3 horinhas dá para fazer, né, professor? De boa prova.
Sim. O mais Beleza. demorado vai ser as questões que você tem que calcular. Mas o Tranquilo. resto das questões são mais teóricas, assim, para vocês marcarem, resposta correta, essa coisa. Então, beleza, porque a gente só tem 3 horas, praticamente, né? 3 horas, 3, 4 horas para entregar, porque vão liberar a prova 2 da tarde, né? Mas 2 da tarde tá todo mundo trabalhando. Não, então, eu fiz a prova de vocês em menos de 1 hora. Então, vocês devem, eu calculo para vocês, assim, tipo, umas 3 vezes mais o tempo que eu demoro. Se eu demorei menos de 1 hora, eu acho que 3 horas fica tranquilo para vocês, porque muita questão é só marcar. Então, vocês não vão gastar muito tempo fazendo. Mas eu coloquei essas questões porque elas podem ajudar você. Alguma pessoa que erra no cálculo, né? Pode ter uma chance aí de recuperar pontos nas questões mais teóricas. Eu acho que isso é melhor para vocês, ter mais questão. Eu, como estudante, sempre gostei de provas com mais questões. Que às vezes só tinha 2, 3, e aí se uma eu errava, afetava muito a nota final. A gente vai Mas... ter que postar os cálculos também, professora? Oi? A gente vai ter que postar os cálculos? Sim, essa é a parte mais importante. Vocês têm que mostrar o desenvolvimento. Isso que é a parte demorada, né? Porque a gente digitar os cálculos no AVA, no AVA não é muito fácil. Isso que toma muito tempo, porque fazendo Então, a mão é tranquilo. Vocês vão fazer a prova pelo sistema Prova Fácil, né? Sim. Então, postar lá as questões não é tão rápido assim, entendeu? Mas vocês têm como tirar alguma foto? Tem simbologia também, professor. Vocês têm como Não, tirar não, a foto, gente- por exemplo, de um papel e vocês subirem lá? Não. Lá tem que ser digitado com o mouse ainda. Tem que clicar em vai cada uma das imaginar. coisas. Isso É aí. que eu O não tenho mouse ainda, não tenho acesso à Prova Fácil, pelo Essa mesmo que é a motivo que eu não tenho dificuldade. acesso ao aula. Eu vou ter que ter o acesso agora na semana para conseguir montar a prova de vocês. Mas então eu não vi assim ainda como que vocês entram as coisas lá, porque não tenho acesso ao sistema. É bem demorado para poder digitar, porque é que é igual o amigo aí falou mesmo, é tudo no mouse. Você tem que ir lá abrir uma caixinha, escolher, é somatório, é isso, é aquilo, ícone por ícone e ir colocando. Ah, entendi. Teve uma assim, questão, no período passado de fenômeno dos transportes, que só a digitação demorou mais ou menos uns 30 minutos, entendeu? O cálculo, um exemplo, o cálculo foi rápido, mas a digitação, como é com o mouse clicando, achando lá onde está o sinal de mais, ou achando onde está o sinal, os sinais, etc., demora muito, entendeu? E é tudo com o mouse. Esse é o problema. Por isso que a gente está preocupado com esse horário, Entendi. entendeu? física térmica também. Semestre passado com o Mundico, ele pediu que colocasse os cálculos. Para colocar só os cálculos foi mais de 1 hora, porque ele também faz igual a senhora, bastante questões para poder distribuir bem os pontos, para poder ajudar o pessoal. Mas só que semestre passado a gente tinha mais tempo, né? Era 24 horas de prova, então era mais tranquilo. Agora colocaram 2 horas da tarde, todo mundo trabalhando. A gente chega em casa pronto para fazer a prova às 7 horas da noite. 3 horinhas é muito pouco. É muito pouco por causa dessa dificuldade que tem, entendeu? Aí na correria, aí a gente erra na prova, entendeu? Aí a gente é afetado. Ah, entendi. Então eu vou fazer o seguinte, eu recebi a prova para calcular o tempo para vocês. Agora eu vou fazer o cálculo digitando as coisas para ver quanto que eu demoro. Se eu vejo que eu demoro muito mais do que eu estava demorando, que é muito chato, eu vou tentar reduzir então, para ficar mais dentro do tempo de vocês. Também, professora, quiser fazer múltipla escolha, a gente mandar os cálculos por foto em PDF depois no privado, tranquilo. Mas isso pode ser feito, tá? Eu acho que não pode, não. Não, poder não pode não, né? Mas se a senhora quiser avaliar para ver se a gente fez mesmo cálculo ou não. É porque assim, gente, se eu coloco para você marcar uma resposta e alguém marca errado, vai zerar a questão. Então, quando você Não, faz sim. o cálculo, você
comete um erro, aí eu posso considerar, essa pessoa errou aqui, Com mas certeza. olha, ele sabe o que está fazendo, porque ele colocou certinho aqui, está sendo coerente, mas errou em tal coisa. Entendi. Mas tá Então, é bom. muito chato você colocar para marcar uma resposta e o aluno será a questão, sendo que o aluno talvez só teve um erro aí, por isso errou a questão. Tá beleza. Tá show de bola. Então, o que eu levando, posso né? fazer é isso, eu vou tentar resolver eu digitando a coisa para ver quanto que está demorando essa digitação. Se é muito o tempo que demora a digitação, eu vou tentar, então, reduzir, ou coloco uma questão assim, mais simples, para não levar tanto o cálculo, mas, assim, comparado com o trabalho, as questões que estão na prova, gente, são muito mais simples, então, eu acho que é mais Beleza. simples eu não consigo colocar, mas eu posso reduzir, né? Reduzir o número de Professora. cálculos que eu pedi. Se eu pedir 2 sessões, eu posso deixar só uma para vocês fazerem só uma. Então, isso eu posso Professora. fazer isso. Sim, pode falar. Hoje eu não estava me sentindo muito bem, mesmo assim eu vim assistir a aula, minha cabeça está estourando. Eu não consegui focar muito na aula. E eu não sei se a senhora vai passar mais alguma coisa, eu vou me retirar aqui, tá bom? Não, isso aqui é só vocês mesmos. Se vocês não tiverem mais dúvida, a gente termina. Quem Tá quiser bom, eu perguntar, vou me pode retirar ficar. aqui porque minha cabeça está estourando, eu não consegui nem focar direito, mas eu assisti para não perder, né? Tá bom, sem problema. Tá bom, Boa professora, noite aí a obrigado todos. aí por tudo, tá? Bom, então, Boa noite pra todos aí. ninguém tem mais dúvida até agora? Dúvida a gente tem um monte, mas a gente vai fazer, vai estudar final de semana de novo aí, a gente vai tirando na prática. Tá, então, o que eu posso falar para vocês é que vocês assistam de novo as aulas, vejam os exercícios, Show. e tá tudo aí. Assim, não tem nada fora do que a gente viu, os exercícios comparado com o que foi feito e comparado com o trabalho da prova vai ser muito mais simples. Tem essa questão da digitação que vocês falaram agora, que eu não sabia, mas mesmo assim, as questões da prova comparadas com o que a gente viu e com o trabalho são bem mais simples. Então, Eu acho que você já ajudaria bastante a gente se você tentasse fazer a prova pela a digitação que você vai perceber que a gente tem que fazer. Porque, às vezes, as questões não são complicadas, entendeu? Para a gente fazer aqui no papel. Mas, sim, na hora de fazer lá pelo sistema, não é que seja difícil, é que é um tempo absurdo, entendeu? Se tivesse uma opção que eu acho que não tem, de a gente pudesse tirar uma foto e enviar lá no sistema, ficaria legal para todo mundo, mas não tem essa opção. Porque da última vez que eu fiz a prova, eu tentei buscar lá em todas as opções lá se tinha alguma opção dessa, mas não tem isso aí, não. entendi. Eu vou fazer isso, eu vou resolver digitando e ver quanto tempo Tem não demora. João. Pior é, tipo assim, sala de aula, a gente ia fazer as questões em prova, no papel, e entregava. E a gente tinha 3 horas para fazer isso. Agora a gente vai ter o mesmo tempo para fazer as questões em papel e ter que digitar. E não é só a disciplina da senhora, entendeu? Vamos ver física e eletromagnética aí segunda-feira aí, vamos ver que bom vai ser isso aí. Entendi. Tá, é bom você falarem isso agora, porque eu não sabia isso. Então, eu fiz a conta o tempo, achando que vocês tinham como fazer algum print e subir lá o cálculo. Ah, se fosse assim, seria melhor, mas não tem, não. Eu não sei por que que eles não deixam a gente mandar arquivo. Não sei se acarreta algum perigo para o sistema, sei lá. Eu não sei falar para vocês, porque não vi o Prova Fácil ainda, então. Mas eu vou fazer isso, pessoal, é o que eu posso fazer. Eu poderia colocar para vocês marcarem a resposta, mas foi o que eu falei. Se você errar, então, aí você vai zerar a questão. E eu acho que isso é pior. Mas O, assim, o, do jeito que está lá, para a gente botar a questão, eu prefiro que seja para marcar múltipla escolha do que a gente correr o risco de não conseguir entregar a prova, entendeu?
Pelo menos aqui na mão a gente está fazendo o cálculo, a gente sabe. Não, o cálculo está feito na nossa mão, a gente vai marcar. Sim, mas é que nessa questão nesta questão que vocês estão fazendo de cálculo de esforços solicitantes internos e tal, é mais importante ver o desenvolvimento do que o resultado em si, né? Então, isso é importante. Eu vou avaliar, então, né? Vou avaliar se eu reduzo um pouco o número de cálculos para vocês conseguirem fazer no tempo, ou se não, eu vou ver essa possibilidade de vocês marcarem e mandarem um print depois para mim, pelo e-mail, sei lá, para eu ver o cálculo de vocês e a resposta que vocês marcaram. Mas tem que ser coerente, tá? Se vocês marcaram uma resposta, o cálculo, pelo menos, tem que estar coerente com o que vocês marcaram. Vocês não podem mandar um cálculo depois que não tem nada a ver com o que vocês marcaram. Boa noite, professora. Eu vou sair aqui que eu tô... O dia hoje foi meio difícil para mim, tá? Foi meio brabo. Eu tô meio cansado aqui. Tá bom, pessoal. Então, como a prova Obrigado. já é semana que vem, e a gente não tem aula antes, eu vou avaliar essa questão que vocês falaram. Se eu deixo para vocês digitarem, eu vou também reduzir para ficar no tempo que vocês consigam fazer. Se vocês veem na prova que não está para vocês digitarem, está para marcar, já vocês saibam que vão ter que enviar o cálculo, então, para mim. Uma foto da folha, do papel, um print, ou escanear, sei lá. Mas vocês vão ter que mandar, tá bom? Teoricamente, quantas questões tem para digitar, a senhora? Tem para digitar... Tem duas questões. Na verdade, é uma questão, só que ela tem 2 itens e vocês vão fazer o cálculo, mas é a mesma coisa. São duas questões, mas são bem mais simples dessas que vocês viram aqui na... Porque se tivesse mais de uma, poderia reduzir ela também, mas como só tem uma, né? Bom, professor, eu vou saindo aqui, tá? Boa noite aí, galera. Boa noite, pessoal. Boa noite para todos. Boa noite. Então, pessoal, é assim, você tem algumas questões na prova, tem 2 só, mas é assim, elas não são... O nível de dificuldade delas é menor do que essa que estão aqui no trabalho, então... Só que eu não sabia essa questão da digitação, eu fiz elas pensando que vocês tinham como fazer no papel e mandar lá. Mas eu vou ver isso, tá bom? Então, mais alguma coisa? Tá bom, faz as questões com carinho, então, tá? Valeu, tá? Boa noite. Boa noite. Obrigada, professora. Boa noite. Boa noite, então. Tchau, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite, boa noite.